Os portugueses levaram cerca de 30 anos para iniciar o processo de colonização e povoamento do Brasil após o descobrimento. E junto com os primeiros representantes da coroa portuguesa, que seriam também os administradores das povoações, vieram os jesuítas da Companhia de Jesus. A ordem religiosa foi criada por Inácio de Loyola em 1534, como uma das iniciativas da Reforma Católica, e dentro das suas atribuições estava promover e expandir o poder da Igreja através da educação. Na Europa, os membros da companhia eram preparados para o ensino dos dogmas da religião, mas também para outras matérias, como a gramática, a música, os estudos agrícolas e a filosofia. E nas colônias, para onde eram enviados, eles tentavam fundar em torno deste grupo de ensino as suas missões. No Brasil, a iniciativa tinha como objetivo principal o da catequização indígena, para facilitar o domínio destes povos por meio da conversão e da imposição cultural. Assim, além da religião, os habitantes locais aprendiam a se comunicar no idioma português e a se comportar como os europeus. Conforme a colonização por meio do povoamento ia se expandindo, os novos moradores se esforçavam em transportar para cá o estilo de vida da metrópole. Neste contexto, era necessário que os filhos dos senhores de engenho tivessem acesso a uma educação formal, e dessa forma surgiram as primeiras escolas. Em 1554, José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram o colégio que daria início ao povoamento da região onde se localiza hoje a cidade de São Paulo. Outras escolas foram sendo erguidas e por mais de 2 séculos a hegemonia da educação brasileira ficou nas mãos dos jesuítas. Em 1759, Marquês de Pombal expulsou a ordem religiosa do país e instituiu o ensino público e laico. Com grande influência iluminista, a reforma educacional do ministro trouxe certo avanço para a educação da colônia, como a introdução das disciplinas científicas ao currículo escolar, por exemplo. Mas ainda assim encontrou bastante dificuldade para sua aplicação, já que a realidade da metrópole, de onde se inspiravam as alterações, era bem diferente da realidade da colônia. No século XIX, com a invasão francesa a Portugal, a família real foi obrigada a se instalar no Brasil, e as transformações ocorridas a partir disso atingiram também o sistema educacional. Dom João criou as primeiras escolas de ensino superior e instituiu a imprensa régia, além de trazer para cá o enorme acervo literário que fazia parte da Biblioteca Real. O ensino básico, por sua vez, não sofreu muitas alterações, além do que já havia ocorrido com as reformas pombalinas. Somente após a independência, a primeira Constituição brasileira trouxe expressa em um de seus artigos o direito à instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. E durante o primeiro reinado, os parlamentares discutiram a ampliação da cobertura educacional por todo o país, através da criação de colégios e universidades. Na grade educacional, eles incluíram os estudos e o ensino das belas artes, além da gramática e das ciências. Uma lei de 1827 determinou a criação de escola para as meninas, nas vilas e cidades mais populosas. Contudo, nesta nova fase do ensino brasileiro, negros, ainda que libertos, e indígenas não constavam nos debates sobre a educação do país. Os que conseguiam se alfabetizar faziam por conta própria, ou através das escolas informais. Já durante o segundo reinado, algumas mudanças e reformas deram às escolas certa autonomia na grade curricular. E nesta época, os assuntos discutidos na Europa chegavam rapidamente ao Brasil, podendo influenciar a base de formação dos nossos professores. A partir do século XX, a organização escolar teve influência dos ideais positivistas, e matérias como matemática, astronomia e biologia passaram a integrar os estudos nas salas de aula. O ensino técnico, por sua vez, que já era discutido desde a proclamação da República, foi se integrando à base educacional
conforme o país foi avançando em sua industrialização. E no ano de 1930 foi criado o Ministério da Educação, órgão do governo federal responsável por direcionar a atenção e os recursos ao ensino do Brasil. Ainda bem distante do que muitos especialistas defenderam, ao longo da nossa história o ensino brasileiro experimentou grandes avanços. No entanto, é muito importante a mobilização da sociedade para que cada vez mais pessoas tenham acesso a boas escolas e a uma educação de qualidade.